Declaração de guerra, Eren de tão assustador e muito mais pra gente comentar agora. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje, finalmente, depois de uma semana sofrendo, quem aí sofreu com uma semana sem Attack on Titan? Voltamos porque hoje teve episódio novo, episódio 5, que eu vou comentar aqui tudo, cada detalhe, cada coisa que às vezes passou escondida, pode ter ficado confusa, tudo sem spoilers do mangá, fica tranquilo, se você só assiste ao anime, aqui é uma terra 100% segura, pelo menos nesse vídeo, em todos que eu avisar, sem spoiler. E esse vídeo, mais uma vez, é patrocinado pela Crunchyroll, serviço de stream oficial de animes que exibe todo domingo que tem episódio novo de Attack on Titan. Assim como Attack on Titan, a Crunchyroll nessa temporada de anime está com 40 títulos em simulcast. O que é o simulcast? Vamos explicar. Passou no Japão, uma hora depois, ou no caso de Attack on Titan, algum tempo depois, o anime já tá aqui, disponível oficialmente em Full HD, com legenda. É só clicar no link aqui embaixo na descrição que você consegue fazer a sua inscrição, acessar todo o catálogo deles, o maior catálogo de animes que vocês podem encontrar de forma oficial, e ainda clicando aqui, fazendo a inscrição, vocês conseguem 14 dias de acesso premium gratuito. Todo o catálogo em Full HD, com legendas, sem anúncio. Mas se você quiser também, clica no link de qualquer forma e acessa grande parte do catálogo deles com anúncio de graça. O lugar mais rápido, mais fácil, mais seguro e oficial para você consumir. Então, além de você ajudar a indústria consumindo oficialmente, você ainda tem um catálogo imenso de vários títulos para assistir em celular, no tablet, no computador ou na sua TV utilizando aqueles aparelhinhos como o Chromecast ou o Roku Express e, claro, também no seu videogame como o PS4, PS5, se você já tiver. Não perde tempo, valoriza o consumo oficial de animes e também a publi desse canal, sempre é bom, clicando no link aqui depois e ficando preparado a tempo de assistir os meus vídeos todo domingo de episódio novo. E até quando não tem episódio, tem vídeo aqui, então fica de olho. Se você notou que eu fico trocando de camiseta, é porque eu gravo uma coisa em cada hora, é claro, e essa camiseta que eu estou usando e várias estampas exclusivas de Shingeki no Kyojin no link aqui embaixo da minha lojinha. Antes de falar sobre a história em si, eu só queria comentar que eu gostei muito do episódio, eu gostei muito de animação. Apesar de algumas cenas parecerem mais estáticas, eu acho que nessa linguagem do próprio teatro que estava acontecendo no festival, do palco, algumas cenas que simulam, né, o que estava acontecendo e não mostram explicitamente. Funciona, inclusive, que a gente tenha algumas cenas mais contemplativas do que a ação em si, porque a ação mesmo começa no finalzinho do episódio e continua no próximo. Em ritmo de adaptação tá excelente mais uma vez, foram 2 capítulos completos adaptados, o 99 e o 100, sendo que só foi realmente cortado completamente uma cena de um diálogo que eu não vou dizer aqui porque talvez ele possa ser incorporado de alguma maneira no próximo episódio, eu prefiro esperar. Se faltar explicação depois, vocês sabem que eu venho com isso aqui, mas a adaptação em si foi excelente. A trilha me surpreendeu pra caramba, a gente começa o episódio no encontro do Eren e do Reiner com uma trilha muito tensa, de terror mesmo, de suspense, que é a posição do Eren nesse momento na história, de acordo com a visão que a gente estava vendo anteriormente, inclusive. É um momento prévio, antes de uma declaração de guerra, que ela vai ser dada por Willy Tybur, mas ela vai ser feita depois, no fim das contas, por Eren Yeager. Finalmente, pra quem queria logo o Eren aparecendo e se manifestando, ele apareceu de uma forma bem assustadora. Inclusive, repararam que o design do Titã dele tá diferente. Não é só porque mudou de estúdio, tá no mapa, antes era o Witch, não. Nessa fase da história, realmente o personagem Eren mudou fisicamente como ser humano e o seu próprio Titã também está se manifestando com uma definição, digamos que mais com sombras, um olhar mais assustador, e você consegue imaginar um pouquinho do porquê, por causa do que acontece nesse episódio. Esse é o episódio em que o festival começa. O festival em que seria feita a declaração de guerra contra Paradis, aquela ilha das 3 muralhas, dos personagens que você amou durante muitos anos. Só que quem tava lá, no mínimo, infiltrado? Eren Yeager, que estava fantasiado, quer dizer, estava disfarçado, sem uma perna, e agora você entende por que ele estava sem uma perna e ele conseguia ficar sem uma perna. No episódio passado a gente viu o Reiner encontrando finalmente o Eren, né, o Falco felizão. Aí, Reiner, encontrei aqui o seu amigo de muito tempo, e o Reiner congelou, mas nesse episódio o Eren está tranquilamente falando: senta no banquinho, é confortável, e a gente tá num lugar aqui, ó, perfeito pra escutar tudo do teatro. O que o Eren fala não é à toa, porque o que ele fala pro Reiner quando ele senta ali? Ele fala: olha só, sabe onde nós estamos? Aqui embaixo de um prédio cheio de moradores de Libério, ou seja, moradores eldianos, pessoas comuns que estão aqui em cima, ó, cheio de Eldiano, famílias felizes, esperando as cortinas do festival abrirem para eles terem uma visão boa. E eu tô aqui embaixo. Ele fala assim: eles estão, ó,
lá em cima. E quando ele faz esse lá em cima, tem um cortezinho na sua mão, tá sangrando, até o Falco fica: meu Deus, Sr. Kruger, você machucou a mão? Ele: sim, sim. Só um cortezinho. Aí o Reiner suando frio. Por quê? Porque ele tá com um corte, ele tá machucado. E assim como ele cortou a perna dele e conseguiu controlar, como a gente viu, o momento certo de se regenerar, ou seja, muitos anos de treinamento percebam que o Eren não está mais no mesmo nível de antes, ele também pode deixar aquele machucadinho na mão, esperando a hora para simplesmente se transformar e matar no mínimo um monte de civil naquele prédio. Por isso o Reiner fica quietinho, senta e fala pro Falco: ele falou pra você não sair, fica quieto aí, Falco, vamos ouvir o que esse cara tem a dizer. Ao mesmo tempo, a gente também percebe no episódio que a própria Marley e Magaff, que tá organizando ali os soldados e todo mundo que tá de prontidão, eles já estão também esperando alguma coisa acontecer, porque eles estão a postos, sempre se comunicando. O Magaff, ao longo do episódio, fala: olha, qualquer coisa que tiver acontecendo, qualquer mínimo sinal, vocês me falem, mas outras movimentações também estão acontecendo. Porque chega um soldado que a própria Pieck fala: acho que já vi essa pessoa, conheço, porque essa pessoa fala que o Magaff estava chamando todos eles. Nesse caso, como o Reiner não estava, seriam Zeke, Pieck e o Galliard. Eles vão. Só que chega num momento e essa pessoa fala pro Yeager, pro Zeke: olha, você lá no portão principal, vocês dois, vem comigo. E quando larga as pessoas na sala, Pieck e Galliard caem num buraco que foi construído por Marley, provavelmente há muito tempo, que é perfeito para esconder e prender quem é ali guerreiro titã, quem tem titãs, porque qualquer transformação ali pode acabar matando eles. Inclusive os dois transformando junto num buraco fundo e apertado, eles iam morrer os dois esmagados, ou seja, impossibilitados de fazer qualquer coisa. Quadrúpede e Mandíbula estão até esse momento presos. Mas tem um momento muito peculiar que acontece quando eles estão sendo encaminhados para lá, que também é importante você prestar atenção, porque a Pieck, ela é chamada ali a atenção por um grupo de soldados felizes, que não fica muito claro no anime, mas são os soldados que lutam ali em cima do equipamento do seu quadrúpede, o quadrúpede que fica muitos meses assim. Então são soldados que têm um grande contato, no mínimo estrategicamente, com a Pieck. Fica claro que eles não têm o costume de se aproximar fisicamente, né, porque ela, ao abraçar um deles, demoradamente até, todo mundo fica um pouco sem graça, sem jeito, e o próprio porco também fala: Pieck, você tá fazendo isso aí, né? E agora a gente vê que alguém teve a intenção de tirar eles de batalha. E aí? Quem será aquela pessoa que os prendeu ali? E a mando de quem? E pra onde Zeke Yeager foi agora? O detalhe no meio disso tudo também é que na plateia também tinha família de guerreiros anteriores. Quer dizer, tem a mãe do Reiner, que tá lá orgulhosa, como sempre, vendo tudo acontecer, maravilhoso, pessoas do mundo todo, e o filho dela quase na hora de morrer e passar o titã, mas ela senta do lado de quem? Do pai da Annie, Senhor Leonhardt, que continua ali acreditando que a sua filha está viva sim, porque prometeu voltar pra casa. E a gente sabe que a Annie se cristalizou muito presa nesse ímpeto sim de voltar para o seu pai. E a gente recebe ali a notícia no diálogo dos dois que o pai do Bertolt, o Sr. Hoover, ele já estava doente e morreu. E segundo a mãe do Reiner, foi embora orgulhoso de tudo que o filho dele fez como guerreiro de Marley. Só antes do festival também teve outra cena que foi o Willy, que ia apresentar, o Willy Tybur, se preparando nos bastidores, e chega aquela mulher asiática de uma família que chama Azumabito. A gente tem esse nome agora, Azumabito, A nas costas dela, pra quem tava em dúvida, confundindo com Ackerman, Azumabito. E ela vai desejar boa sorte, falar que ele é um homem muito corajoso, que vai dar tudo certo, dar as mãos pra ele, parece que eles já se conhecem de outras viagens, e ela vai embora. Ela não fica pro festival. Por que será? Enquanto isso, enquanto começa a conversa ali do Reiner e do Eren, que a gente vai falar que tem uns pontos muito importantes, é claro. Primeiro a gente tem o início do festival, que o próprio Eren fala: vamos ouvir aí, as cortinas abriram. E o começo do festival, ele conta a história oficial, que Marley contou, que Tybur, a família, contou para todo mundo do mundo inteiro. A versão oficial a partir da Guerra Titã, que aconteceu há uns 100 anos atrás. A versão oficial é que ao longo de muitos anos, desde a aparição da Ymir Fritz, a primeira Titã que existiu, muitas pessoas, segundo ele, 3 vezes mais do que os que estão vivos nesse momento no anime, no mundo inteiro, foram exterminados por causa dos poderes de titãs. E depois, ao longo de muitos séculos, muito tempo de dominação e mortes e extermínio, aconteceu, como eu disse, há uns 100 anos atrás, a Guerra Titã. A guerra que envolveu os 8 que tinham os titãs originais, exceto aquele que tinha o titã com a coordenada, que era o Rei
Fritz, que foi passando de um para um, mas sempre era o rei. O que a gente vê é que, pelo que contam a história, essas famílias eldianas que tinham os titãs originais, eles estavam em conflito, brigando entre si, não mais unidos como eldianos que estão contra o mundo. Não, os eldianos dominavam tudo. Na verdade, começou com essa dominação total a ter guerra entre eles mesmos. E aí, o que a história oficial conta é que existiu um cara, um herói muito bom de passar informações assim, e ele acabou interferindo na guerra desses 8 titãs originais, dessas 8 famílias, e com a ajuda da família Tybur, que tinha um martelo de guerra, eles e esse cara, o herói de Marley, Elos, conseguiram dominar os eldianos e expulsar o rei Fritz, Carl Fritz, na época, para a Ilha de Parades. E aí o rei deixou aquela ameaça de esmagar o mundo todo, os colossais, coisa e tal, usando a sua coordenada do titã primordial. E por isso, inclusive, que existiu a missão com 4 pequenos guerreiros crianças, Rainer, Bertold, Annie e Marcel Galliard, para tentar recuperar o original há alguns anos atrás. Só que essa missão falhou, voltou o sol encoraçado. Só que isso tudo é o que a opinião pública, o mundo, que aliás está todo representado ali com suas maiores autoridades, chefes de estado, embaixadores, jornalistas, tá todo mundo ali para presenciar essa situação. Essa é a história que todos ouvem e aplaudem. Herói Elos, família Tybur, maravilhosos, acabaram com a guerra. Só que essa não é a história real. O verdadeiro herói disso tudo, na verdade, foi o Carl Fritz, o rei Fritz 145. Aquele que viu todas as atrocidades, que recebeu as memórias de tudo que os eldianos fizeram desde a aparição de Ymir, que não aguentava mais ver como esses poderes de titãs eram usados para eliminar, provocar caos e mortes. E, inclusive, especialmente, não suportava ver o quanto a nação de Marley, até aquele ponto, até 100 anos atrás, mais ou menos, era sim verdadeiramente massacrada. E aí, esse rei Carl Fritz, de posse do seu titã original, assim que ele conseguiu o titã, ele pegou e fez um acordo com a família Tybur. Durante essa guerra titã, eles fizeram artimanhas para enfraquecer sim essa guerra dos 8 originais, e depois ele mesmo se isolou com alguns dos eldianos que ele conseguiu levar para a Ilha de Parades. Isso considerando que sim, para isso eles criaram a figura de um herói marleniano. Elos, como o Magaf observou numa conversa anterior dele com o Willy, que alguns conseguiram perceber nas entrelinhas, é uma escultura oca, vazia. Carl Fritz criou 3 muralhas inspiradas nos nomes das 3 filhas de Ymir Fritz, Maria, Rose e Sina. As 3 muralhas que estão recheadas de titãs colossais. Esses titãs que foram criados com o poder da coordenada, um poder que, enquanto absoluto, parece ser incrível, a ponto de criar milhares de titãs que teoricamente seriam uma ameaça para esmagar o mundo todo, com o que no mangá, eu gosto dessa tradução e vou manter, é chamado de estrondo. Um estrondo, fazer a terra tremer, um poder de titãs colossais que nenhum mundo que tem armas contra titãs normais, mesmo os originais, conseguiria parar. Só que o que a família Tybur sabia e o que o Willy revela agora é que Carl Fritz nunca quis esmagar o mundo. Ele sentia culpa pelo que os eldianos fizeram ao longo dos anos, ele queria apenas criar um paraíso, provisório que fosse, para todos os eldianos que estivessem lá. Mas no momento em que Marley ou qualquer um decidisse que eles mereciam morrer, que eles mereciam ser atacados e esmagados, ele nada faria. É claro que a audiência fica chocada com essa realidade, mas a história do Willy não termina aí. Porque o Willy, sim, ele chegou a ter nojo do próprio sangue e da própria família, os Tybur, que se aproveitaram disso tudo, sentaram em cima dessa mentira e viveram com privilégios. A gente vê como eles são tratados diferentes e como eles também aceitaram que os eldianos lá dentro e ao longo do mundo, em outros guetos que eles existissem, fossem maltratados e mortos e usados. Mas o maior perigo, segundo ele, ainda existe. Porque enquanto existissem Rei Fritz com a coordenada, tudo estava bem. Porque o Carl Fritz não apenas trancou as pessoas, ele criou um mecanismo dentro desse poder do titã original que era a renúncia. O voto de renúncia à guerra, o que a gente viu acontecer com a Frida Heinz. Nos meus resumos tem tudo explicadinho melhor. Ele resolveu que com o poder da coordenada, eles jamais contra-atacariam, eles não entrariam em guerra, eles não utilizariam os colossais. E esse voto de renúncia ficou atrelado ao poder da coordenada, que teoricamente só poderia ser ativado por pessoas de sangue real, como a gente já viu também no anime, e cada um dos seus descendentes que pegava o titã primordial, que ia passando de Fritz para Fritz ou dentro das muralhas de Raiz para Raiz, ninguém conseguia contra-atacar. Mas como eu disse, tudo mudou, porque a família Raiz, a família Fritz, não tem mais o primordial.
Quem tem é Eren Yeager, apresentado lá como um vilão que de alguma forma já conseguiu utilizar a coordenada mesmo não tendo sangue real. A gente sabe que ele conseguiu fazer isso quando ocasionalmente encostou no titã da Dina Fritz, o titã irracional da Dina Fritz, e por um instante ele conseguiu controlar a coordenada e fazer com que vários titãs atacassem ela. Então agora esse menino é um perigo, porque ele tem a coordenada, ele tem vontade de atacar e talvez ele tenha alguma forma de utilizar esse poder contra o mundo, esmagar o mundo com os colossais, com o estrondo. Antes do ápice do discurso e claro, o pedido de venham lutar comigo contra Parades, a declaração de guerra final, a gente continua vendo a conversa de Eren e Ragnar. E o que a gente presencia é um Eren que tá com o olhar mais caído, mais sério, muito diferente de tudo que o Eren era 5 anos antes desse momento. Eren que ali mostra que usou o Falco, enviou carta sim, mas carta para os seus amigos. E Eren se compara ao Ragnar o tempo todo. Ele fala pro Ragnar que ele sabe do que aconteceu, do porquê aconteceu, que ele não tá ali simplesmente por uma promessa que ele fez de acabar, estraçalhar, de destruir a vida deles. Não, ele passou por isso, porque ele atravessou o oceano e ele viu que do outro lado do oceano tinham pessoas ruins sim, mas tinham pessoas boas, como o Falco. Pessoas normais, que na verdade em qualquer canto do mundo as pessoas são iguais. Mas mesmo assim, ele continua com o mesmo plano. A conversa dos dois parece uma tentativa tanto do Eren ser ouvido quanto em forçar o Ragnar a falar. E por isso ele acaba admitindo o quanto ele continuou com o plano de perfurar as muralhas muito por egoísmo, para ele ser um herói e não necessariamente apenas para salvar a humanidade. Ou admitindo e cuspindo a culpa que ele deve ter sentido ao longo de tantos anos pela morte da mãe do Eren. Porque como o Eren diz, ali ele realmente pode destruir o mundo e ele é o vilão. Mas quando invadiram as muralhas e mataram a mãe dele, para ele, os outros eram os vilões. É óbvio que não é a mesma coisa, porque o Eren, como ele vai fazer hoje atacar, ele já tem toda a explicação, todo o panorama do mundo inteiro, das pessoas, dos inimigos, das razões, e vai fazer o que fez porque quis. Mas o Ragnar, naquela época, também foi muito movido por egoísmos, e o Eren fica tentando segurar nessa proximidade, nessa semelhança, e o próprio Ragnar, ele acaba se culpando. E isso faz um vínculo muito importante com a primeira cena, na verdade, do anime, que abre com um flashback que continua algo que a gente viu há uns episódios atrás que parecia dispensável, que era aquela história do velho que se matou, que inclusive tem a história que na época o Ragnar e o Bertold abraçaram como dele, e o Bert falava que ficava sonhando o tempo todo com aquele cara se enforcando e com a história dele, porque ele contou a história dele antes de se matar, e aí que vem o raciocínio, talvez aquele cara tenha contado a história dele, culpa que ele tinha antes de se matar, porque ele queria que alguém ouvisse e ele queria que alguém o julgasse. Não é mais ou menos o que está acontecendo ali? O Ragnar desabafando porque ele está desesperado por alguém o julgar, por alguém o matar, inclusive. Mas também não pode ser um pouquinho do que o Eren está fazendo? Quer dizer, por que o Eren precisava do Ragnar ali embaixo para poder falar sobre tudo isso? Até que ponto o Eren também não precisou de alguém que ele acha que é parecido com ele, inclusive, para ouvir tudo que ele vai fazer? Conhecendo o mundo e que há pessoas boas e pessoas semelhantes ao redor de todo o planeta, por que o Eren continuaria com seu plano? É apenas uma reação à declaração de guerra ou tem algo mais? O que move Eren Yeager nesse momento? O que o faz avançar? E entre distorções da história, muitos segredos ainda precisam ser revelados. E enquanto a gente vai chegando no ápice dessa história do festival que eu já contei, a gente também chega no ápice da conversa do Eren com o Ragnar, ele se jogando no chão, o Eren estendendo a mão, o Eren que, como eu disse, já recuperou a perna porque quis, no momento que quis, e aí ele dá a mão pro Ragnar, fragilizado, no chão, dizendo que são iguais, mas aí ele lança aquela frase que a gente viu nessa temporada, que foi o Ragnar que disse pra ele, lá atrás no treinamento, antes de entrarem pra tropa inclusive, Eren, continue avançando até eliminar todos os seus inimigos. Só foca nisso. E é isso que o Eren disse que faz. Ele sabe que no outro lado tem pessoas boas. Ele sabe que não é simples assim. Depois do oceano só é inimigo. Não, mas ele só continua avançando. E é isso que ele faz. Tem um trovão baixinho no fundo, porque, pra quem viu meu vídeo do capítulo com spoilers de Shingeki, os trovões gostam de participar. Ou é o Eren chegando, como vocês falaram. E falando de transformação do Eren, bem, quando ele dá a mão pro Ragnar e o Ragnar aceita, ele começa, claro, a se transformar. O olho brilha, começam a sair os raios, talvez o Ragnar se arrependa muito, ou com certeza se arrependa muito desse conselho que deu pro Eren, e o Eren, avançando, se transforma ali.
A gente vê que em instantes, né, o Ragnar corre em direção ao Falco, a gente não vê o que acontece com os dois, mas o Eren se transformou naquele edifício. Com certeza massacrando todos os civis que estavam lá acima, destruindo o palco e, pelo que a gente viu também, dando seu golpe lá e destroçando o Willy Tybur, que estava lá. O líder da família do Martelo de Guerra, aquele que estava apresentando, logo quando ele fala para o mundo, se unam a mim, vamos juntos destruir, Parades e acabar com a ameaça desse mundo, com o vilão inimigo Eren Yeager. E o Eren, que se diz vilão, sim, nesse momento, ele vai e ataca o Willy. Parte no meio, se você tinha alguma dúvida. Parte no meio e o caos começa. Detalhes importantes, Magath soube antes da destruição total que os guerreiros tinham sumido. Alguns soldados de Marley já estavam se encaminhando para onde estava Eren e Ragnar, então eles são mortos, claro, quando acontece a explosão, mas eles já estavam se encaminhando para lá. Então, de novo, há uma movimentação do exército comandado por Magath naquela área para atacar, provavelmente então já prevendo que algo aconteceria. Será que eles estavam prontos para esse nível de ataque? Para quem gosta de preview do próximo capítulo, vou comentar brevemente, fique ligado. Sei que muita gente não gosta, inclusive perderam cena pós-crédito do outro episódio. Se não tem, continuem assistindo depois dos créditos para verem a continuação. O preview desse episódio mostrou que pessoas estão sendo pisoteadas, mortas e o caos se instaurou. Não só isso, também aparecerá o Titã Martelo de Guerra. Onde tá esse Titã, gente? Mas não era o Willy Tybur? Ou será que ele vai se transformar pela metade? De onde que vem? Não era da família dele? E aí? Deixem palpites, sugestões, me fala o que você sentiu com esse episódio. Eu achei incrível toda a montagem. Depois que eu vi pela segunda vez, eu gostei muito da trilha sonora. Eu esperava talvez algo mais impactante na transformação do Eren, mas depois eu vi que não é bem assim. A gente teve uma trilha crescente muito boa, o episódio inteiro, a narrativa inteira do Willy. Antes da transformação do Eren, a gente teve um silêncio profundo ali entre ele e o Ragnar, porque era um momento de tensão, e às vezes nessas horas o silêncio é bem mais assustador, e na hora deles se transformar, uma trilha voltou, mas uma trilha tensa, não épica, tensa. E mais uma vez, o Titã do Eren, como ele aparece no preview, e como ele apareceu nessa transformação, e como ele já é no mangá nesse ponto da história, é bem mais assustador, amedrontador do que era antes. O que vai acontecer agora? O que será que tinha naquela carta do Eren? Quem é a pessoa que prendeu os guerreiros titãs em um buraco? Para onde foi Zeke e Yeager? E o que mais vai acontecer daqui pra frente? O que aconteceu com Ragnar, com Falco e com todos que estavam ali do mundo todo assistindo o festival logo antes do caos começar. O próximo episódio vai ser muita ação, muita coisa, nem é spoiler te dizer isso. Então deixem um like, comentem o que vocês acharam, compartilhem muito esse vídeo, repercutam muito esse momento, porque quando saiu no mangá, a galera enlouqueceu e eu espero que vocês enlouqueçam juntos também. A gente se vê em todos os próximos vídeos, espero vocês sempre aqui no canal. Tá saindo vídeo terça, sexta, domingo e algumas vezes, inclusive, em dias extras, então acompanha aí. Tchau, tchau!